pós-eleição. A eleição acabou, muita gente chorando aí porque não foi eleito ou reeleito, muita gente comemorando porque foi, mas atenção partidos, atenção presidentes de partidos e candidatos eleitos. Muita gente não ficou atenta, está desatenta a exigências da lei. Nós convidamos o doutor Evandro Melo Filho para falar sobre alguns desses temas. A gente começa, antes de mais nada, agradecendo a disponibilidade dele de vir conversar conosco. E segundo, no ano passado, nós noticiamos aqui no Jogo do Poder que havia uma novidade em relação à divisão dos recursos, do dinheiro que os partidos recebem. Que candidatos negros também teriam um valor pré-determinado. A gente sabe que tem a cota das mulheres, né? 30% tem que receber, tem a formação da chapa e também elas recebem um valor diferenciado. Mas o Supremo Tribunal Federal também decidiu que os candidatos negros teriam um valor pré-determinado para receber. Quem vai explicar para a gente, o doutor Evandro Melo Filho, porque eu não vi os partidos sequer comentando isso. A preocupação com as mulheres, sim, ainda era uma realidade. Talvez porque fosse uma novidade. Será que isso vai ter consequência? Quem vai explicar para a gente é o doutor Evandro. Muito bom dia. Bom dia, Ari. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes. É um prazer retornar ao seu programa. É verdade, Ari. Muitos partidos, muitos gestores partidários deixaram de observar as determinações da ADPF 738. O que aconteceu? O PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando que as candidaturas negras tivessem também o percentual garantido de 30%, assim como as candidaturas femininas. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que não era o caso de fixar o percentual de 30%, mas, na verdade, de colocar um percentual proporcional para as candidaturas autodeclaradas negras. Isso fez com que muita gente deixasse de observar e não se apercebesse que a liminar já valeu para as eleições de 2020. E aí vem as consequências. Eu sempre brinco dizendo que as eleições de 2020 acabaram nas urnas, mas ainda não se encerraram. Ainda vem muita coisa por passar. Quando as prestações de contas forem analisadas, nós vamos ter os resultados disso. Por quê? As penalidades para o descumprimento da ADPF 738, na verdade, são as mesmas penalidades para o descumprimento da cota feminina. Então, é um problemão muito grande. Quais são essas penalidades, doutor Evandro? Ari, como se trata de uma liminar em uma ADPF, o Supremo ainda precisa terminar de julgar essa matéria. Mas partindo do princípio de que houve um pensamento por analogia às candidaturas femininas, as penalidades que nós podemos entender são a suspensão do recebimento do fundo partidário até a regularização. Dependendo do uso que tenha sido feito desses valores, nós podemos ter reflexos nos mandatos de gestores que tenham sido eleitos. Existe uma série de penalidades que os partidos e os gestores eleitos podem sofrer, inclusive nos próprios mandatos, se os tribunais entenderem que houve malversação de recurso. Como é essa divisão proporcional? De que forma? Tem um percentual definido de recurso para esses candidatos autodeclarados negros? Não. Cada partido, cada diretório tem que fazer o seu cálculo. O que o ministro Ricardo Lewandowski orientou a fazer? Dividem-se as candidaturas entre masculinas e femininas. Dentro destas, se calcula um percentual de quantos candidatos autodeclarados negros eu tenho dentro de cada espectro de sexo ou de gênero declarado. A partir daí, eu pego o valor que eu teria de fundo eleitoral a ser repassado para os homens, por exemplo, e aplico o percentual dos autodeclarados negros. A mesma coisa para as candidaturas femininas. Então, não existe nada pré-fixado. Os partidos teriam que ter tido a atenção de fazer o cálculo e direcionar esses recursos e prestar conta disso. E eles, muitos, talvez tenham até... essa decisão tenha passado despercebida, né? Sim, sim. Eles viram na mídia e tal, mas não tiveram uma orientação mais detalhada. E aí tem como reverter se não foi feita essa divisão proporcional? Vamos lá. A decisão liminar diz que a prestação de contas final desse repasse será feita pelos partidos nacionalmente. Então, em alguns casos, caso algum diretório tenha entendido por repassar
além do percentual mínimo proporcional, nós podemos ter uma forma de compensação, Ari. Mas o racional e o que se espera é que se tenha sido repassado exatamente o percentual e aí vira uma conta simples. Se eu tenho 20 diretórios, por exemplo, que precisavam repassar percentuais a candidaturas autodeclaradas negras e somente 18 deles fizeram repasse, em algum momento isso vai aparecer na prestação de conta, seja do Diretório Nacional, seja do Diretório Regional. E aí vem as consequências. Agora a gente vai falar de um outro tema com a advogada eleitoral Evandro Melo Filho, que são as candidaturas laranja. Bem, essas candidaturas em 2016 deram muita dor de cabeça ao longo do mandato. Aqui no Piauí nós tivemos o caso do município de Valença, onde toda uma coligação teve as candidaturas anuladas pela justiça, eles recorreram, mas a decisão final foi de manter a cassação desses vereadores. A maioria da Câmara, aliás, de Valença do Piauí. Isso acabou, os partidos ficaram com medo, aconteceu em outros municípios brasileiros, ou o problema se repetiu agora em 2020, doutor Evandro? Ari, infelizmente o problema voltou a acontecer. Aqui no Piauí e no Ceará, inclusive com já algumas ações em andamento, há o questionamento de chapas de vereadores que usufruíram de candidaturas laranja. Como você bem colocou, em 2016 houve o problema de Valença do Piauí, que chegou até o TSE. E foi o primeiro caso em que o Tribunal Superior Eleitoral cassou uma chapa pelo uso de candidaturas laranja. O precedente foi justamente aqui no Piauí e muitos municípios nós pudemos identificar a existência ainda da utilização de candidaturas laranjas. Isso é outro problema que os partidos e os gestores partidários precisam ficar muito atentos. Por quê? Hoje nós não temos mais a coligação, mas a chapa inteira de vereadores, e às vezes isso é a base de um prefeito, pode ser cassada pelo uso das candidaturas laranjas. Essas ações foram... o TRE foi acionado, foi dada entrada nelas no Tribunal Regional Eleitoral para os nossos ouvintes e telespectadores entenderem a tramitação. Ou foi lá no juiz eleitoral da comarca, aí o juiz eleitoral da comarca decide em primeira instância, depois é que vai para o TRE, ou a ação já foi direto no TRE, ou não, já foi direto para o TCE, porque a de Valença, doutor Evandro, já foi no final do mandato, né? Quer dizer, na metade do mandato, mais ou menos. Isso. Na metade. O problema é que essas ações, elas demoram tanto que às vezes o político é cassado faltando 2, 3 meses para o fim do mandato. Então não tem uma punição prática, né, efetiva. É verdade, Ari. Esse é um dilema muito grande que se vive hoje na justiça eleitoral. Por um lado, a gente precisa resguardar todos os princípios constitucionais e de direito. O que eu estou querendo dizer com isso? Para o telespectador entender de uma maneira mais fácil. Todo mundo deve ter acesso a todos os recursos e a todas as instâncias judiciais. Tanto no caso de Valença, como no caso das eleições de 2020, que foram municipais, essas ações elas começam lá na comarca, no próprio município, ou no município em que aquela outra cidade seja termo judiciário. Então, primeiro se apresenta essa queixa, essa ação, essa investigação ao juiz eleitoral, o juiz eleitoral decide, do juiz eleitoral se recorre ao TRE e aí se chega ao TSE. O que é que pode mudar em relação a isso? Como, infelizmente, nós ainda vimos muitos casos no país, nós podemos ter um retorno dessas ações mais rápido e mais prático. Por quê? Havendo muitos casos, os tribunais ao redor do país podem entender por manter a decisão do TSE sem que isso precise necessariamente chegar lá à discussão. Mas, de toda forma, é preciso garantir a esses investigados que o processo judicial ocorra de uma maneira legal. É a tal da jurisprudência, né? Que, como já foi decidido pelo Tribunal Superior, os juízes eleitorais lá da cidade, os juízes da corte aqui do TRE já aplicam automaticamente um entendimento que já foi feito lá pelo Superior. Exatamente. Mas, em justiça eleitoral, apesar de existir a jurisprudência, a análise do caso a caso ela é sempre muito criteriosa. Cada município vive uma realidade, cada eleição vive uma realidade. Nós partimos de critérios gerais e analisamos o caso a caso em cada município para apresentar essas ações e investigações. Mas é justamente o seu raciocínio. A ideia é que se puna logo quem comete essa infração para que a gente possa ter uma realidade eleitoral diferente e o eleitor possa praticar o seu voto de uma maneira mais honesta.
Uma última pergunta para o advogado eleitoral, doutor Evandro Melo Filho, em relação às prestações de contas. A Justiça Eleitoral é uma justiça cheia de prazos, né? Então, tem ali um calendário eleitoral que não se extingue com as duas datas de eleição, primeiro e segundo turno. Essa prestação já ocorreu, a análise delas já foi feita, já foi divulgada? Vamos lá. Para os candidatos eleitos e partidos políticos, esse prazo já expirou. Então, por força de lei e do calendário eleitoral, todos aqueles que foram eleitos e os partidos políticos que geriram fundos eleitorais já devem ter apresentado a sua prestação de contas para o primeiro turno. Para o segundo turno, prevalece a regra de até o 30º dia após a realização da eleição, que se encerra por agora. Para os candidatos não eleitos, esse prazo vai até março. A análise dessas prestações de conta, Ari, leva um certo tempo. Os tribunais precisam de tempo porque cada prestação de conta vira um processo judicial. Então, novamente, tem que haver todo um trâmite, tem que haver análise de critérios técnicos, tem que haver manifestações de partes e advogados, mas os TRS têm preferência para os candidatos eleitos. Pela condição de eleito, o que se espera é que as prestações de contas sejam aprovadas e tudo ocorra da forma mais proba possível. Então, existe uma preferência para os candidatos eleitos e essa prestação de conta deve correr aí pelos próximos meses. É porque quando essas prestações elas são avaliadas e confirmadas, os candidatos costumam divulgar na imprensa, né? Sim. Vereador tal tem prestação de contas aprovada, prefeito tal, e eles não começaram, então a justiça ainda não está divulgando esses resultados, deve acontecer nos próximos meses, né, doutor Evandro? Exatamente. Os critérios técnicos começaram a ser avaliados agora. Então, daqui a alguns meses, a gente deve ter aí a informação do seu candidato de que a prestação de conta dele foi aprovada. E cuidado você que não foi eleito, porque muita gente que não foi eleita fica ali jururu, triste, chateada, deixa o prazo correr, perde o prazo. Quando é na eleição seguinte, aí ele se empolga, conseguiu um convite bom de um partido, conseguiu uma estrutura e resolve novamente disputar a eleição. Aí vai descobrir que está irregular junto à Justiça Eleitoral porque dormiu no ponto, porque não foi eleito na eleição anterior. Tenho visto muito disso, né, doutor Evandro? É importante lembrar que quem não presta contas com a Justiça Eleitoral torna-se inelegível, o que é muito além de ter um problema. Ficar inelegível representa não poder participar ativamente do processo político. Então, não se pode dormir no ponto. Sem dúvida, muito obrigado, doutor Evandro Melo Filho, advogado eleitoral piauiense, que veio tirar essas dúvidas para os políticos, candidatos, eleitores também, que ficam de olho aí em quem eles votaram. Muito obrigado, boa tarde ao senhor. É um prazer retornar ao seu programa, Ari, à disposição. Muito bem, e agora pela manhã, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, recebeu o governador Wellington Dias. Os dois juntos falaram em parceria, o prefeito disse que vai trabalhar em sintonia com o governador pelo bem de Teresina, o governador disse que a parceria vai ser forte. Vamos mostrar o vídeo dos dois, um do lado do outro, comentando aí